o plano de criar uma distração estratégica não saiu como planejado. Em uma tentativa de criar uma presença ilusória na Bielorrússia, Zelensky e sua equipe implementaram uma tática ousada, mas que acabou não resistindo aos imprevistos. Sistemas de interferência eletrônica instalados nas redondezas de Kiev começaram a apresentar falhas, comprometendo a operação. O sinal GPS foi ajustado para indicar a localização fictícia dos cidadãos, como se estivessem em território bielorrusso. No entanto, o que parecia uma ideia engenhosa encontrou um obstáculo inesperado: os próprios civis, que perceberam as incoerências e as trouxeram à tona. Gradualmente, estranhos alarmes começaram a soar antes da hora, enquanto relógios e mapas exibiam informações desconcertantes. Os moradores da região foram os primeiros a notar essas anomalias e, ao relatar suas experiências, acabaram expondo a tentativa de dissimulação. A seguir, vamos analisar os detalhes e entender o que levou essa operação a fracassar. Nos últimos dias, os moradores da região de Kiev experimentaram uma situação surreal. Sem saírem de casa, os dispositivos móveis os transportaram para a Bielorrússia. De forma errônea, o GPS os posicionava em cidades como Gomel e Mozir. Esta foi uma tentativa do exército ucraniano de alterar as coordenadas para confundir a inteligência russa. Mas os próprios cidadãos, ao relatar os problemas com o GPS, frustraram o plano. Tudo começou com uma série de relatos de mau funcionamento na região norte de Kiev, onde muitos relataram que seus celulares mostravam locais incorretos, levando-os a pensar que estavam em território bielorrusso. Além disso, os relógios e alarmes dos aparelhos móveis dos moradores começaram a se ajustar automaticamente, despertando-os antes do horário habitual e gerando grande confusão. As pessoas, sem compreender o motivo dessas mudanças, acordavam desorientadas, tentando entender a razão para essa alteração repentina. Esse cenário foi agravado pela falta de informações oficiais, o que aumentou a sensação de incerteza entre os cidadãos. O governo ucraniano justificou essas falhas como efeito de sistemas de guerra eletrônica altamente avançados, capazes de interferir não apenas no GPS, mas também na sincronização de horários, causando um tipo de desorientação massiva que visava confundir qualquer equipamento que dependesse desses dados. Um porta-voz militar ucraniano explicou que o objetivo central desse tipo de interferência era frustrar o uso de armamentos e dispositivos de rastreamento russos, que poderiam perder a precisão das coordenadas necessárias para realizar ataques certeiros. Contudo, o que as forças armadas ucranianas não previram era o impacto dessa interferência nas atividades diárias da população local, que depende amplamente do GPS para rotinas de navegação, comunicação e segurança. Ao notarem esses problemas, os moradores começaram a reportar as falhas em redes sociais e fóruns online, expondo inadvertidamente a tentativa de ocultação e desinformação. Um especialista em segurança digital apontou ainda que essa falha poderia ter origem em ajustes de satélites controlados por potências estrangeiras, indicando um nível de envolvimento técnico internacional. Ele sugeriu que a manipulação de geolocalização poderia ocorrer temporariamente ou se estender por meses, dependendo do tipo e da precisão da reconfiguração dos satélites envolvidos. Para sincronizar essas operações, seria necessário um grau extremo de coordenação entre sistemas terrestres e espaciais, evidenciando o alto risco estratégico que a Ucrânia estava disposta a assumir ao tentar tal manobra. Esse tipo de reconfiguração não é simples e requer uma precisão muito alta, o que destaca o nível de complexidade e audácia envolvido no plano. Ainda que ousada, essa estratégia ucraniana de manipular as informações via guerra eletrônica acabou encontrando um obstáculo maior na prática. Ao serem afetados diretamente pela alteração dos sinais, os próprios dispositivos dos civis, que deveriam ser peões invisíveis nessa jogada, tornaram-se as peças que revelaram a verdade. Os cidadãos, inadvertidamente, testemunharam e tornaram público o uso dessas táticas.
Esse episódio acabou revelando para o governo ucraniano e seu povo a vulnerabilidade das estratégias tecnológicas, que, apesar de sua sofisticação, são suscetíveis a imprevistos e dependem de uma execução perfeita para que funcionem conforme o planejado. Esse evento também expôs o dilema das estratégias de guerra moderna, em que a tentativa de ocultar movimentos militares por meio de tecnologia avançada pode acabar se voltando contra seus criadores. Para a Rússia, essa tentativa fracassada apenas reforça a opinião sobre a falta de liderança eficaz na Ucrânia. A guerra eletrônica é um campo em que cada erro é aproveitado pelo inimigo, e esse movimento da Ucrânia representou um claro retrocesso, expondo as limitações frente ao aparato militar russo. Com vasta experiência em guerra eletrônica, a Rússia conseguiu detectar e compreender essas alterações, fortalecendo sua posição no conflito. A guerra eletrônica se tornou um campo central de batalha, onde sinais, satélites e dados importam tanto quanto munições. A capacidade da Rússia de responder rapidamente e contrariar as ações do adversário é um fator decisivo. A resposta dos cidadãos ucranianos, ao perceber e compartilhar o que acontecia, não só expôs a tentativa de desinformação, mas também mostrou a falta de coordenação interna. Ironia maior é que, enquanto a Ucrânia tentava esconder seus movimentos e confundir com guerra eletrônica, foram os próprios civis que acabaram revelando tudo. Esse cenário ilustra a fragilidade das estratégias ucranianas e como, na ânsia de conseguir uma vantagem, recorrem a medidas que acabam se virando contra eles. Em termos de guerra eletrônica, a Rússia é um dos países mais preparados, com sistemas capazes de desativar drones, interferir em comunicações e alterar sistemas de navegação. Em comparação, a tentativa ucraniana de modificar a geolocalização se mostra limitada e sem a profundidade necessária para enfrentar uma potência tecnológica. A alteração no horário dos dispositivos locais foi um dos fatores críticos que contribuíram para o fracasso desse plano cuidadosamente elaborado. Quando os cidadãos começaram a notar que seus despertadores e relógios digitais estavam fora de sincronia, adiantados sem explicação, uma reação em cadeia de curiosidade e preocupação se instaurou. Esses moradores, confusos com as mudanças, rapidamente começaram a discutir o fenômeno em grupos comunitários, redes sociais e mensagens privadas, tentando entender o que estava acontecendo. As conversas foram ganhando força e, em questão de horas, uma onda de perguntas e relatos tomou conta das redes, gerando uma movimentação que, inevitavelmente, atraiu o olhar da mídia local e internacional. Esse desenvolvimento destaca o peso da opinião pública e o impacto da percepção coletiva em situações de guerra, demonstrando como o cenário civil pode, muitas vezes, ter um papel tão relevante quanto as operações militares propriamente ditas. Esse episódio ilustra claramente como a manipulação de informações em larga escala traz consigo consequências difíceis de prever. Os habitantes da região de Kiev, sem nem ao menos suspeitarem dos objetivos por trás da estratégia, acabaram desempenhando um papel fundamental na exposição das falhas do plano ao notarem as anomalias em mapas, horários e aplicativos de navegação. Esses relatos espontâneos, compartilhados nas redes, frustraram o esquema e revelaram detalhes do movimento militar antes que ele pudesse surtir o efeito desejado. Em conflitos de grande intensidade, até mesmo pequenos erros e falhas técnicas podem se converter em obstáculos enormes, provando que cada detalhe, por menor que pareça, pode ter um impacto significativo. Outro aspecto importante que chama a atenção é a influência de potências externas no ajuste e controle de satélites, o que ressalta o nível de envolvimento direto de aliados no apoio à Ucrânia. O respaldo militar e logístico de aliados tem sido uma constante no conflito, mas operações dessa natureza, como a reconfiguração de satélites, exigem um nível avançado de tecnologia, recursos significativos e tempo. Apenas alguns países possuem a infraestrutura necessária para realizar tais ajustes orbitais de forma rápida e eficiente. No entanto, essa manobra de alta complexidade revela que, embora a tecnologia seja uma poderosa aliada no campo de batalha moderno, também pode se tornar um grande risco se não for empregada com precisão e planejamento adequados. Uma pequena falha ou desvio de coordenadas, algo que em um ambiente controlado pareceria mínimo, pode ter implicações graves no contexto real de uma operação militar.
A escolha da Ucrânia de adotar uma estratégia arriscada, confiando na desorientação do adversário por meio da confusão tecnológica, acabou por fornecer uma importante lição sobre os limites de depender excessivamente de tecnologia em operações de guerra. Mesmo com apoio externo, os sistemas de manipulação de localização e desvio de coordenadas não só se mostraram limitados em precisão, como também afetaram diretamente a vida civil, gerando um efeito colateral que desvendou a operação. Em situações de conflito moderno, onde tecnologia e informação são armas poderosas, cada movimento precisa ser meticulosamente planejado para evitar que a própria população sofra as consequências indesejadas dessa guerra silenciosa de sinais e coordenadas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e não deixe de conferir nossos outros vídeos para se manter atualizado sobre as complexidades do conflito. Muito obrigado!